Como o menino disse, meu nome é Everton, mas não sei da onde, mas tive a graça de ter o apelido de Tito. Sou casado com a Lucilene, nós temos a graça, a alegria e o amor de servir a Deus aqui neste grupo de oração. E é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para partilhar a palavra de Deus com vocês. Falar um pouquinho e aprender muito com vocês. Quem trouxe a palavra de Deus, pega ela ali no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Êxodo 17, de 1 a 7. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas do deserto de Sim, acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então discutir com Moisés. Dai-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes: Por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava, privado de água e devorado pela sede, murmuravam contra Moisés. Por que nos fizestes sair do Egito para nos fazer morrer de sede com nossos filhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: Que farei a este povo? Mais um pouco e irão me apredejar. O Senhor respondeu a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que ferirás o Nilo e vai. Eis que estarei ali diante de ti. Sobre o rochedo do monte Horebe ferirás, e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciões de Israel. Chamava esse lugar Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: O Senhor está ou não no meio de nós? Palavra do Senhor. Amados, vocês acreditam que o Senhor está no meio de nós, sim ou não? Verdade? Porque se vocês crerem, amados, verdadeiramente, o primeiro passo e o mais importante para que a graça aconteça na sua vida foi dada. Porque é acreditar, é ter fé. Isso é o mais importante. E se nós acreditamos verdadeiramente, a palavra do Senhor, ela se cumpre em nossa vida. Porque se a gente pegar no Evangelho de Mateus 18, 20, lá Jesus vai falar assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós aqui somos bastante. Então, amados, a promessa do Senhor, ela se realiza nessa noite. O Senhor está aqui no meio de nós. Não duvide disso. O Senhor agora, Ele senta aí do seu lado. Neste momento, você já não está sozinho, ou você já não está somente com a pessoa que você chegou, mas Jesus agora, Ele faz parte deste momento na sua vida. A palavra do Senhor, ela é bem clara para nós. O Senhor vem falar do seu povo israelita, que por mãos de Moisés, que o Senhor chamou para servir, e aqui eu quero fazer uma colocação, que a gente rezava na segunda-feira. Deus, Ele podia ter libertado o seu povo lá do Egito, sem precisar de ninguém, amado, porque Deus, Ele tem poder para fazer qualquer coisa, mas Ele conta com as pessoas. Ele quer que a gente participe deste momento de graça na vida dos outros.
E aqui na palavra ele fala de Moisés. Ele chamou Moisés para servi-lo, para interceder pelo seu povo que estava sendo escravizado no Egito. E aqui eu partilho com vocês. Vocês são pessoas preciosas para o Senhor. Muito preciosas. O Senhor ama a cada um aqui, amado, individualmente. E Ele conta com cada um de nós. Não só nós que estamos aqui. Nós não somos melhores, nós somos piores. E talvez vocês que estão sentados aí, sabem muito mais da palavra de Deus do que a gente que aqui está. Então o Senhor, Ele faz um convite para vocês, de servir. Eu digo por mim, quantos e quantos anos eu fiquei aí onde vocês estavam sentados. A minha esposa, quando a gente namorava, que me apresentou esse grupo de oração, eu não conhecia. E foi aqui que eu fiz a experiência com o Senhor. Mas eu nunca imaginava de um dia virar servo desse grupo de oração e principalmente estar aqui pregando a palavra de Deus. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas Deus, amado, quando Ele tem um plano para você, a gente nem imagina, mas esse plano, quando chegar a hora, ele vai se concretizar. Então talvez você vai servir aqui nesse grupo de oração, talvez você vai ser um futuro servo, sim. Talvez você vai servir lá na sua comunidade. Está aqui o Eninho, que é servo e coordenador deste grupo de oração, mas ali no São Judas, onde é a comunidade dele, ele é ministro da palavra. Talvez você também possa servir na sua comunidade, como ministro da Eucaristia, da palavra. A gente não sabe quais são os planos de Deus para nós, mas abra o seu coração, para quando Deus te chamar, você dizer o seu sim, amém? Voltando na palavra. O povo de Deus, os israelitas, eles eram escravizados no Egito. Deus chama Moisés para ser o libertador. Moisés vai. Anuncia para aquele povo o que Deus iria fazer. Eles não acreditam em primeira mão. Moisés, anunciador, o libertador, um de nós, não. Eles não acreditam nele. Mas, amados, aquele povo teria que ser um povo mais fervoroso, com mais intimidade com Deus. Porque eles viram com seus próprios olhos, ninguém falou, eles viram a mão de Deus agindo no Egito para que eles fossem libertos. Eles viram as pragas que Deus enviou para castigar o faraó, para que o seu coração amolecesse, para que ele libertasse aquele povo. E foram muitas. E a última, para a gente não delongar muito, quando eles estavam partindo para o deserto, eles se deparam com um mar. Para onde vamos? Só tem água à nossa frente. O que Deus faz? Ele já diz a Moisés, levanta o teu cajado sobre as águas. E as águas se abrem ao meio. Imaginem, amados, você ter o prazer de ver essa graça. O mar se abrindo ao meio para que você pudesse passar por ali para caminhar rumo à terra que o Senhor havia prometido a eles. O Senhor faz isso. E eles passando, chegando no deserto, vamos por aqui, era uma caminhada rápida, vamos colocar aqui uns 2 meses, 3 meses, para chegar à terra prometida. Mas o Senhor já sabia que aquele povo era um povo de coração duro, era um povo que tinha se desvirtuado, que tinha afastado de Jesus. Eles tinham cultuado os deuses egípcios, esquecido do Deus e cultuado os deuses egípcios. Tinham esquecido do Senhor. Então o que o Senhor faz?
é um processo. A nossa conversão, ela é um processo, ela não se dá de um dia para a noite. Então, Deus conduz aquele povo a percorrer pelo deserto. Eles não foram pelo caminho mais curto. Deus fez com que eles dessem voltas. Para quê? Para que eles fossem amolecendo o coração, vindo a graça do Senhor agindo na vida deles, aceitando Deus como seu único Senhor. Mas aquele povo teimava em questionar a Deus. Se a gente pegar um pouco antes da palavra, eles murmuraram, mas nós não temos nada para comer. Deus vai e manda o maná. À noite, orvalho caía, ao amanhecer, o chão ficava como se fosse farinha. Eles ajuntavam e faziam o pão. Mas eles não estavam satisfeitos. Ah, Senhor, mas lá a gente tinha carne, que tinha nada, eles eram escravos, eles não tinham carne, não. Deus vai e manda cordonizes, aves, para que eles pudessem comer. Olha o tanto que Deus cuida do seu povo, mas mesmo assim o coração deles não se amoleciam, mesmo assim eles não reconheciam que diante dele estava o Deus Todo-Poderoso. Eles ficavam teimando. E aí, caminhando, como a palavra nos diz, eles se deparam em um lugar chamado Refidim, que significa lugar de descanso. Eles não iriam ficar naquele lugar, era só um lugar onde eles iriam parar e descansar um pouco. Mas, chegando lá, eles já murmuravam: Moisés, aqui não tem água, estamos com sede. Você nos tirou do deserto para morrer aqui, de sede. Nossas crianças, nossos rebanhos. Aí Moisés vai e faz o que era a missão dele, que era interceder pelo povo. Era conversar com Deus para que Deus olhasse por eles. E mais uma vez, na misericórdia, no amor, Deus olha por aquele povo. Deus não olhou a ignorância, a reclamação, mas Deus foi lá e fez. E olha o que Deus fez, amados. Ele disse a Moisés: então passa à frente. Para quê? Para que todos vejam o que eu vou fazer. Toma o teu cajado, a tua vara, e fere aquela rocha. E de uma rocha bruta jorrou água pura para aquele povo beber. Olha, amados, quão é a graça que o Senhor realiza no meio do seu povo. Um povo que só reclamava. Hora nenhuma eles pararam para agradecer que o Senhor tinha libertado eles. Não, eles só reclamavam. E o Senhor só os protegia. E aí a mensagem que o Senhor trouxe para nós, quando a gente rezava segunda-feira, foi que como o Senhor fez jorrar água da rocha, quanto mais Ele fará na nossa vida, se a gente permitir e acreditar nele. Como o Eninho disse, todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldade. Mas se a gente permitir, amados, Deus vai agir na nossa vida. Se a gente confiar nele, os nossos problemas, o Senhor vai dar solução. Mas, infelizmente, a gente não teve a graça de ver com nossos próprios olhos, nem aquela força de Deus agindo como agiu ali no Egito. Mas a gente acredita na palavra de Deus e no que aqui está escrito. A gente acredita nisso. Então, amados, era para a gente ser um povo diferente.
desse que a palavra nos fala. Mas infelizmente, eu digo para vocês, hoje a nossa geração, se ela não for igual, ela é pior do que essa geração passada que a palavra de Deus nos fala. Nós ainda somos mais cabeça dura do que esse povo aqui ainda. A gente ainda reclama mais da vida do que eles. Quando está tudo bem, se a minha vida, o meu casamento está uma maravilha, Deus é ótimo. Não está me faltando nada, Deus é maravilhoso. Tenho tudo o que eu preciso, Deus me dá tudo. Que bênção. Mas, se começa as coisas a complicarem, se a minha família começa a desandar, se o meu trabalho, eu estou sem trabalho, estou desempregado. Meu Deus, o Senhor não olha para mim. O que eu fiz para merecer isso? Quantas tragédias acontecem só na minha vida? Eu que estou ali no materdômio toda sexta-feira rezando. Quantas coisas ruins acontecem comigo, Senhor? Quando a dificuldade vem, amado, aí, infelizmente, nós questionamos o Senhor. Nós reclamamos da situação. Em vez de aí, dobrar o nosso joelho no chão e orar, a gente reclama. Mas por que, Senhor, que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Por que, Senhor, que o Senhor permitiu que uma pessoa tão importante na minha vida morresse? Aí a gente se desespera. Mas o porquê? Porque nós não estamos com os nossos olhos voltados para o Senhor. O nosso coração não está voltado para o Senhor. A nossa vida não está voltada para o Senhor. Porque se tivesse, seria diferente. Como Jó. Vocês devem conhecer a história. Amados, sofreu. Era um homem de posses, perdeu tudo, até a própria saúde, mas nunca amaldiçoou a Deus. A mulher dele chegou num ponto que ela disse: por que você não amaldiçoa esse Deus que te castiga? Ele jamais. Se Deus me deu, Ele pode tirar. Então, amados, até os momentos difíceis das nossas vidas, a gente tem que entender que talvez seja para um bem maior. O nosso sofrimento, amado, talvez seja para a nossa salvação. Mas vocês só vão entender isso se vocês colocarem Jesus no centro da vida de vocês. A gente só vai tomar um rumo diferente, a gente só vai parar de murmurar, como a palavra nos diz, de reclamar, de duvidar que o Senhor está no meio de nós, quando a gente verdadeiramente fizer a experiência com Ele e deixar Ele agir na nossa vida.